Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vídeo 4, fique conosco. Ei pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, não se esqueçam de se inscrever, bater o martelo no sininho de notificações e dar aquele like matador. Compartilhem com seus amigos, vai ser lit. Só uma coisa importante, essa apresentação é só para fins educacionais, não tentando substituir a opinião de um profissional. Vamos lá, bora assistir! Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Daniel. Hoje a gente vai entrar na prática, iniciando, o processo de criação de um fluxo de aprovação, bem simples e básico nesse primeiro momento, para depois a gente avançar para outras variáveis e outras condicionais que essa ferramenta proporciona, tá bom? Então vamos lá. Nosso disclaimer, quem eu sou, a trilha que nós estamos seguindo. O primeiro tipo que eu queria mostrar aqui para vocês, para a gente já começar a se familiarizar e entender como é que vai funcionar a ferramenta, porque no restante vão ser pequenas variações disso que eu vou explicar hoje. Então, essa parte aqui, esse conteúdo, ele é base para você entender todos os outros, tá bom? Os que virão a seguir. Como é que vai funcionar aqui? Eu vou mostrar para você os tipos de aprovação, começando com uma bem simples chamada de aprovação. Aprovação por grupo, ou grupo de aprovação. Qual vai ser o nosso objetivo aqui? Tentar criar essa dinâmica que você está vendo aqui, tentar criar ela dentro da aplicação. Então, veja aqui, independente do fluxo de aprovação, eu vou mostrar um específico, mas todos os outros vão seguir a mesma regra. Como é que ele está condicionado? Ele tem o solicitante que vai pedir aprovação. Então, esse solicitante aqui, ele pode ser a figura da pessoa da contabilidade que está fazendo um lote pedindo aprovação para o seu gestor. Ela pode ser a pessoa do contas a pagar, que está criando uma nota manual e está pedindo aprovação para o seu gestor. Então, eu tenho algumas variáveis aqui, pode ser o meu solicitante de reembolso de despesa, que está pedindo reembolso de uma pizza que ele usou no fechamento. Então, eu tenho várias possibilidades aqui, mas o fluxo continua o mesmo. Vai mudar alguma coisa aqui, eu vou mostrar onde. Então, o fluxo em si, basicamente, é o mesmo. O que vai mudar, eu vou mostrar aqui na aplicação, é o nome da aprovação, o nome do fluxo aqui. Mas os passos aqui contidos são os mesmos para qualquer um dos fluxos que você desejar, neste primeiro exemplo que eu estou mostrando, tá? Então, o que vai acontecer? O solicitante vai submeter, a solicitação de aprovação. Neste exemplo que eu estou fazendo com você, ele vai cair para um grupo de aprovador. Nós vamos montar esse grupo aqui, por isso que está esse 1 aqui. Esse grupo, que pode ser composto de uma ou mais pessoas, tá? Vai avaliar aqui se aprova ou não, então tem uma caixinha de decisão. Se ele rejeita, volta para o solicitante para ele completar o dado ou avaliar o que aconteceu. Se ele aprova, aquele processo em si, o reembolso de despesa, o lote contábil, a nota fiscal, eles estão aprovados e prontos para seguir o fluxo dentro do ERP. Bom, deixa eu ir para a prática já na criação do próprio grupo. Então, você está vendo a minha tela aqui. Baseado nos vídeos que a gente fez da sessão anterior, o que eu vou? Eu vou aqui no meu sino, clico aqui e vou aqui em Worklist, tá bom? Uma vez que eu fui aqui no meu Worklist, eu vou clicar aqui no meu nome e vou aqui em Administração. Ele vai abrir aqui as opções para mim. Veja que aqui está o Approval Group. Então, é aqui que eu vou criar o meu grupo, tá? Então, eu vou clicar aqui, Por eu estar numa instância aqui, já tem vários grupos. Pode ser que na sua, como é uma instância de projeto, ela deve estar zerada. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, vou criar um grupo novo. E eu vou colocar aqui, GL Approval
approver, tá? Então, o grupo de aprovadores da contabilidade. Tudo bem? Então, coloquei o nome aqui. Posso dar um salvar aqui. Ele criou o grupo. Vai aparecer aqui na lista para mim. Se eu descer aqui, ó. Vou colocar aqui, G. Ó, já está aqui. Mas o que acontece? Não existe membros associados a esse grupo. E eu preciso de alguém para poder aprovar. Uma ou mais pessoas. Nesse primeiro momento, eu estou fazendo algo bem simples para poder iniciar você neste fluxo, para você que nunca viu, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no mais aqui, ó, e vou chamar um usuário aqui que fará parte desse grupo, tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, Case, deixa eu ver se eu acho Case Brown. Ele veio aqui. Qual é o pré-requisito? Este user, ele precisa ter o seu user associado a um employee, tá? Ele precisa ser um funcionário. Então, eu vou marcar aqui. Eu vou dar um OK aqui. Então, o que vai acontecer? Quando a gente fizer o fluxo, basicamente, ele vai ser submetido para o Case Brown. Eu poderia colocar outras pessoas aqui. Poderia ser o José, a Maria e o Case. Mas aí a gente entra nisso num próximo volume. Aqui eu estou fazendo bem simples para que você possa entender. Então, criei o meu grupo de aprovação, tá? Então, esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo aqui. Então, nessa primeira etapa, a gente criou esse grupo de aprovador, mesmo tendo uma só pessoa, tá? O fluxo é o mesmo para uma ou N. Aí, né? Vamos aqui para o segundo passo, que é o Task Configuration. O que o Task Configuration vai fazer? Você, dentro dele, vai definir exatamente isso aqui que está sendo exibido. Esse Approval Group Journal Approval. Então, você vai definir aqui este fluxo, aí o fluxo como um todo, né? Como é que ele vai funcionar aqui? Neste caso específico, eu vou mostrar para você esta tela aqui, vou navegar com você e vou te mostrar até onde a gente chega, porque nesse segundo passo é o que nós vamos fazer aqui das definições de quais são os critérios para poder cair no fluxo de aprovação, tá bom? Então, essa condicional aqui é o que eu vou mostrar aqui para você na aplicação. Então, vamos voltar para a aplicação. Então, aqui é onde que eu vou? Aqui do lado direito, ó, Task Configuration, e aqui eu vou chamar a task de o contábil, né? Ó, esse cara aqui, ó. E vou dar um play aqui, ó, para ele chamar o fluxo como todo. Aqui vale um disclaimer que eu gravei no vídeo passado. Eu só estou conseguindo fazer isso aqui, chamar o fluxo aqui, ver tudo isso aqui, porque nesta versão, nessa instance, já tinha o fluxo criado. Se for minha primeira vez, eu tenho que ir pelo SOA Composer ou pela planilha. Nós vamos fazer um caso junto. Mas neste caso, eu estou acessando aqui pelo próprio BPM. Caso contrário, você vai ter que ver o vídeo 3 ali. O modus operandi que a gente vai ver aqui é exatamente igual, tá? É só como chegar até esta tela. Se você está numa nova implementação, via SOA Composer. Se você já está numa implementação e estão pedindo para criar novos fluxos, é do jeito que eu estou te mostrando aqui, tá bom? O executar aqui dentro, aí vai ser o mesmo nos dois casos. Existe uma grande variável aqui, ó, de opções, de tipos de fluxos, né? Ó, pelo menos nessa instância aqui. Eu tenho aqui um modo paralelo, esse modo aqui, que é o que eu vou usar com você, ó, que é por grupo de aprovação. Um outro que é por cargo, ele chama de Job Level. Né? Um outro aqui que é Position Journal. Um outro que é paralelo. Então, tem várias opções aqui. Eu vou tentar demonstrar algumas aqui com você. Hoje, especificamente, esse cara aqui. Ó. Primeira coisa que você precisa saber, você só vai conseguir trabalhar com o seu fluxo, neste caso eu aqui, se o meu fluxo aqui estiver habilitado. Como é que eu sei que ele não está habilitado ou ele está habilitado? Tá vendo esse ícone da parte de cima aqui, ó? Ele está azul, tá vendo? Então eu preciso ativar esse cara aqui também com um ícone aqui. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu dar um zoom mais aqui para te ajudar. Olha lá. Tá vendo?
Esse está azul, esse não está azul. Nenhum deles aqui para baixo está azul. Então, quando você for trabalhar em algum fluxo, você entrou no projeto, precisa dar manutenção, o primeiro ponto que você tem que perceber é quem é que está ativo, para você ir direto ao ponto, digamos assim. Este cara aqui, se eu fosse resolver algum problema, eu viria diretamente nele, porque ele é o único ativo aqui da minha lista, tá vendo? Só ele que está ativo. No meu caso, eu quero criar um novo com você, e eu vou criar, baseado em grupo de aprovação, é essa segunda linha. Nesta segunda linha, como ele não está ativo, aonde que eu ativo ele aqui, ó? Nessa opção aqui, ó. Eu vou aqui embaixo, clico em avançado e desmarco essa opção aqui, ó. E aí eu vou salvar ele aqui. Vou clicar aqui no disquetinho e vou salvar. Olha lá, salvo com sucesso. Vamos consultar de novo para ver como é que ele ficou, ó. Deixa eu ver se eu preciso chamar de novo. Eu vou chamar o fluxo aqui de novo, carregar ele de novo, carregou ele de novo, vou consultar aqui, ó. Olha o que aconteceu, tá vendo? Ele já ficou ativo. Então, o primeiro passo é esse. Um outro ponto importante aqui dentro é você se certificar nessa opção aqui, que você ativou. A gente já tinha comentado numa sessão anterior, este cara aqui, ó. O que quer dizer esse cara aqui, ó? Você deve confirmar de que a pessoa ela não possa fazer a aprovação ela mesma, porque aí o fluxo nosso não faz sentido. Eu submeto para aprovação, mas eu mesmo tenho direito a aprovar. Então, não faria sentido, tá? Então, ó, neste caso aqui, ó, proibido a aprovação da própria pessoa, perfeito? Vou salvar também. Tem gente aqui que prefere, por exemplo, acha que ver o fluxo dessa forma pode se tornar um pouco confuso. Você pode trocar aqui, ó, nesse botão, a visualização. Então, aqui você estaria vendo, ó, no topo o início do processo, ou seja, submeter, neste caso, neste exemplo, o lote para aprovação, o lote contado para aprovação, que cairia neste fluxo aqui. Falar, Daniel, ele vai cair nos dois fluxos. Qual que vai ser o condicional dele? Aí eu vou colocar aqui com você. E ele segue aqui. Tem outros fluxos aqui, mas eles não estão ativos, ele segue aqui até o processo final. Tá? Para eu trabalhar com ele aqui na sequência, para eu poder editá-lo, se não tivesse nenhum fluxo aqui, ó, tá vendo essa canetinha aqui em cima? Eu poderia criar outros, ó, adicionar sequência, adicionar paralelo, converter, eu posso trocar esse grupo aqui para só para um single, para um serial, para um paralelo. Então, se você não tiver estes ícones como estão dispostos aqui, você teria a opção de modificá-los aqui neste cara ou até mesmo deletá-los. Tá? Para a gente mexer na regra propriamente dita, é nesse, tá vendo? Tem um ponto colorido aqui, no meu caso azul, é aqui, ó, Go to Rule. Então, nós vamos para as regras aqui dentro. Então, veja aqui, ó, que neste caso eu não tenho muita coisa aqui, e está até um ignorar participante, eu vou até apagar esse cara. Pronto. Então, eu vou criar com você uma regra aqui, passo a passo, para a gente poder fazer um exercício aqui de como é que vai funcionar, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu preciso ter aqui, eu acho importante a gente colocar, vamos colocar aqui, ó. Eu vou criar regras gerais, depois você tem outras funcionalidades aqui que podem te auxiliar com um pouco mais de requinte. Mas eu vou usar as regras gerais nesse primeiro momento, tá? Então, ele mostra aqui. A primeira coisa que eu posso colocar aqui é o nome da regra. Então, você pode colocar o seu ledger aqui. O meu, acho que é Supreme. Supreme GLBR. Grupo de aprovação. Vou colocar assim, grupo de aprovação lotes. Aí você pode definir aqui, por exemplo, grupo de aprovação lotes de 0 a 10 mil. Tudo bem? Eu coloquei aqui. Se ficar mais fácil você colocar no título da regra, você pode pôr no título da regra, tá?
Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um fluxo de aprovação de que de 0 até 10 mil vai para o nosso grupo de aprovador. Então, primeiro, vou clicar aqui, defino a regra, aqui eu só defini a regra. Então, é como se fosse um guarda-chuva. Nesse primeiro momento, eu defini o cabeçalho, agora eu vou entrar com as linhas. Aonde? Nesse maisinho aqui, ó. Testes simples, depois a gente fala dos outros. Vou entrar tudo bem simples para você entender a dinâmica aqui, ó. Então, a primeira coisa que nós vamos procurar aqui, talvez você tenha que dar uma estudada a mais, é que tipo de variável eu quero colocar aqui dentro. Eu deixei os links aqui no Rock Wiki, né, nossa enciclopédia, para que você procure alguns aqui. Eu, por exemplo, vou tentar achar um aqui que chama Journal Approval. Ó, esse cara aqui, ó. Ledger Enable for Journal Approval Indicator. O que ele quer dizer, esse cara aqui? Eu estou pegando ele aqui, deixa eu pegar do BET, esse cara aqui, ó. Quero pegar ele daqui. Eu estou indicando que eu quero fazer aprovação para os lotes que indicam que são passíveis de aprovação. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu vou colocar ele aqui. Deixa eu tentar puxar esse cara aqui para ficar mais fácil da gente ver. Na mesma tela. Pronto. Então, esse cara aqui ele vai ter que ser yes. Quero todos os lotes passíveis de que são aplicáveis ao fluxo de aprovação. Beleza. Primeira regra. Segunda regra. Vou colocar outra aqui, ó. Aí, o que ele faz aqui? Ele coloca um AND. Então, é uma condicional, né? Aquele e, esse e, então é um pacote. Vamos procurar aqui um outro cara. Eu quero indicar para essa situação toda aqui o nome do meu livro, né? Então, eu vou achar um cara aqui chamado Ledger Name. Vamos tentar achar ele aqui. Ledger Name em qual nível? Vamos tentar pegar sempre aqui no cabeçalho, esse cara aqui, ó. Então, eu estou procurando aqui, ó, minha segunda condicional. E que o nome do meu razão contábil seja... Agora, vamos tentar achar ele aqui, ó. Senão eu copio lá do setup. Não vai vir aqui, não. O que é que eu tenho que colocar aqui, ó? Eu tenho que colocar o nome do meu razão. Vou mostrar para você. Dentro dessa tarefa aqui de Setup, Financials, General Ledger e este cara aqui, ó, livro primário, eu vou chamar aqui, ó, tudo que for BRL. Então, eu vou ter um Primary Ledger que o nome dele é esse cara aqui, ó. Então, eu vou copiar ele aqui. É esse cara que eu vou levar lá para o nosso fluxo, tá? Copiei ele aqui e vou colar ele aqui, ó. E vou adicionar uma outra linha, uma última linha aqui. O que é essa última linha aqui? Essa linha eu vou indicar agora, por exemplo, o montante, né? Eu vou procurar aqui qual que é o valor desse cara aqui, dos lotes, né, que a gente estava falando, no intervalo de 0 até 10 mil, que é o nosso caso. Um outro caso que eu estou colocando aqui, eu coloquei o montante, né? E aí aqui no lote você tem o montante do batch, né? Do lote como um todo, o montante do lançamento, o montante por linhas. Eu vou pegar este cara aqui, ó. Não vou pegar por linha, eu quero o valor total. E aqui a gente vai definir, ó, por exemplo, vamos ver se a gente acha aqui, ó, between. Então, tudo que acontecer no intervalo de menor ou igual, né? Seria esse. Menor ou igual a 10 mil. Então, criei 3 condições aqui. A primeira, que o lote tem que estar ativo. A segunda, que ele pertence a este livro. E a terceira, que tudo que for menor ou igual a esse cara aqui. O que é que vai acontecer com esses caras? Aí, aqui embaixo,
Essas aqui são as condicionais, você poderia colocar outras condicionais aqui, tá? Isso aqui vai variar de acordo com o módulo que você estiver fazendo. Eu estou no contábil, ele está mostrando isso. Quando eu for para contas a pagar, vai me mostrar outras opções. Quando eu for para reembolso e despesa, vai mostrar outras variáveis aqui também. Eu vou clicar nesse cara aqui. E aqui são os tipos de aprovação. No nosso caso, neste primeiro exemplo, eu quero trabalhar com esse aqui, ó, aprova o grupo. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. E aí, o que ele vai falar aqui, ó? Então, satisfazendo, atendendo essas condicionais, o que é que eu devo fazer? Chamar o grupo de aprovação. Quem é o grupo de aprovação? Você lembra o nome que a gente deu? Eu vou achar ele aqui, ó, na nossa lista, olha ele aqui, ó. GL Approver. Tá? Então, uma vez atendido esse quesito, ele cai para cá, que eu vou deixar o restante do jeito que está aqui. Tá? Então, essa aqui, basicamente, é a criação da regra. Vamos validar para ver se está tudo ok com ela aqui. Estou criando bem simples nesse primeiro momento para você entender, tá? A princípio, me parece que validou. Está validando aqui. Não trouxe nenhum erro, ok. Só validar ali não atende. Eu tenho que salvar e depois aplicar esse botãozinho da seta, que é o commit, tá vendo? Esses dois ícones. Então, vou salvar aqui. Ele vai pedir algum comentário aqui para fazer, vou colocar, ó. Regra GL, PRL, aprovação, por exemplo. Essas modificações, a última pessoa que mexeu, a princípio aqui nessa tela, ela não é atendida. Aqui ele está reclamando de uma variável, ele está reclamando do livro. Vamos dar uma olhada aqui. Nesse último campo, ele tinha colocado um outro cara, ele não está entendendo, eu estou trocando essa variável para esse aqui, ó. Vou pegar essa variável aqui, ele vai fazer um net aqui das linhas, e se for até 10 mil ou menor, aí ele vai tomar uma ação aqui. Deixa eu tentar validar de novo. Vou tentar salvar. Agora foi. Então, esse cara aqui, a gente criou o indicador de que o lote precisa de aprovação sim, o livro contábil esse cara aqui, e para limitar o montante que pode ser gerado, a gente adicionou esse cara aqui até 10 mil, e esses 10 mil não precisa ter aspas, tá? Para finalizar o processo, eu clico nessa seta aqui, dou um OK. A princípio aqui ele está criado, tá? Vamos voltar na aplicação e fazer um teste para ver se ele está usando ali as regras, tá? Então, uma vez definidas as regras, vamos fazer um teste aqui. Eu vou criar um lote aqui no contábil. Vamos criar um lote aqui, ó. Sarah Connor, GL Approve. Então, vamos criar aqui, ó. Categoria, vou usar ajuste. Aqui, ó, já está aparecendo requerido para mim, porque lá no setup do meu Primary Ledger, tem uma opção que você deve marcar, que é ativar a aprovação de lançamentos, tá? O solicitante e o aprovador devem ter login e também deve estar associado a um funcionário para que tudo isso aqui aconteça, tá? Tanto para o contábil quanto para os outros módulos e aplicações. Então, vamos aqui. Vou colocar aqui. Teste. E teste. O que vai acontecer aqui? Criei o lote, salvo. Como ele é requerido, eu tenho que disparar a solicitação de aprovação igual no nosso fluxo. Então, disparei aqui. O que ele vai fazer? Se a gente for recapitular o nosso fluxo aqui, ó, eu entrei com a solicitação, submeti ela para aprovação, então ela vai cair no meu grupo de aprovador. No meu caso, só tem uma pessoa.
que aí dentro desse grupo de aprovador vai ser tomada uma decisão que eu vou saber se meu lote vai ser rejeitado ou se ele vai ser aprovado. Vamos confirmar, ó, tá em progresso. Uma vez em progresso, vamos consultar aqui na bancada, aqui, vamos consultar aqui dentro. Eu vou limpar aqui, ó, já tem alguns testes feitos. Ó, o nosso lançamento é esse aqui, ó. Veja que ele já está designado, eu vou abrir ele aqui, ó. Ele foi criado e foi designado para o Case Brown. Então, está aguardando a aprovação do Case Brown, do Case, lá em notificações, tá? Então, se ele clicar aqui, é que eu não estou no login do Case. Se ele clicar aqui, ele vai ter a permissão e consegue aprovar. Com o Case Brown, se você vier aqui em notificações, ele está aqui, tá vendo? Eu tenho algumas ações, poderia pedir mais informações, etc, etc, se eu clicasse aqui, tá? Então, uma vez aqui, você pode, aqui em ações, tomar algumas ações, ou você pode aprovar. Você pode pedir mais detalhes, e etc, tá? Então, estou submetendo para aprovação. Foi. Como o Case Brown tem acesso ao contábil, então eu não preciso trocar de usuário para te mostrar que funcionou. Deixa eu trocar aqui, ó. Eu vou só acessar lá a bancada do lote para a gente dar uma olhada para ver como é que ficou. Eu estou no livro contábil certo. Vou aqui e vou fazer a consulta, tá? Aqui, ó. Lançamentos de junho. Tem alguns que a gente fez teste aqui, não foi para frente. Mas esse específico é esse cara aqui, tá? Os demais não foram porque em algum momento o setup não estava completo. Ou eu não ativei o requerer aprovação no lote, e ele acabou criando sem a necessidade da aprovação, ou porque não tinha associado ainda no login das pessoas o funcionário. Então ele ficou pendente aqui, eu poderia resubmetê-los aqui, tá bom? Esse cara aqui, ele está apto a ser contabilizado. É esse aqui que a gente fez. Tá bom? Espero que você tenha curtido. Curta, comenta, compartilhe, divulgue aí nas suas redes. E aí no próximo, como a gente balizou, né? Deu base para conceito. Aqui eu consigo fazer exemplos mais elaborados com você no próximo volume e conteúdo, tá bom? Nos vemos, obrigado, abraço, fui, tchau, tchau.